Bom dia a todos. Só explicando o que aconteceu com a avó Tota. Ela segunda-feira à noite, ela passou mal aqui em casa. Até então ela estava bem. Ela teve uma intercorrência há uns 25 dias atrás. Ela teve um acidente onde ela cortou a mão com a paleta do ventilador. Fez uma cirurgia porque ficou com o osso, o tendão exposto. Só que correu tudo bem, tá? Ela estava se recuperando domingo, ela tirou os pontos, estava bem. Segunda-feira eu cheguei do serviço por volta das 6 horas, ela tomou banho, eu e a Catita estamos dando banho dela, né? Demos banho nela, ela estava bem, tranquila. Aí ela foi pro quarto, deitou, daí um pouco meu avô veio avisar que a pressão dela estava alta, ela já tinha tomado a medicação, mas permanecia alta, questão de 17/8. Passou uns 20 minutos, ela tomou o remédio de socorro, de pressão, né? Mesmo assim a pressão não baixava. Após uns 15 minutos, ela começou com dor muito forte na perna, forte mesmo, gritando de dor, pedindo por ajuda. Fomos no quarto, ela já estava bem gelada, a perna dela direita estava bem gelada e ela reclamando de muita dor e ela falando que ela ia morrer, que ela não tinha mais forças, que estava muito doído, que ela não tinha mais como aguentar mais essa. Ela já estava praticamente sabendo, né, que estava chegando ao fim. Chamamos a ambulância, ela foi pro UPA universitário, chegamos lá por volta das 8h20. Ela permaneceu lá até umas 3 horas. Tava com suspeita de eczema, acho que é isso que fala, na perna direita, que é quando tem coágulo, né, na artéria e interrompe o fluxo sanguíneo. Ela teria que ter sido transferida para a Santa Casa ou para o HU, que é onde tem a referência para fazer o cateterismo da perna. Porém não tinha vaga, estava lotado. Com isso transferiram ela para o hospital regional. Ela ficou na área vermelha do regional até quarta-feira. Até quarta-feira à noite? Não, até ontem de manhã. Até ontem de manhã ela ficou na área vermelha. Ela estava lúcida até terça-feira, até quarta-feira no almoço, tá? No almoço, 11 horas, eu fui fazer a visita, ela estava lúcida, estava com dor controlada, só que o fluxo da perna dela não tava bom, tava bem ruim mesmo. E lá no hospital regional, a única medida que eles tinham era amputar a perna dela na altura da coxa. Eles não tinham como fazer o cateterismo lá. Eles fazem cateterismo, mas é só do coração. O médico vascular estava brigando por ela. O médico vascular ligou para a diretoria, para o setor de remanejamento do pé da cama dela, brigando, tentando lutar pela vaga dela, porque ela teria que ser transferida para Santa Casa, mas ela não poderia ficar na maca em corredor, que era o que poderia acontecer. Ela teria que ficar no leito lá na área vermelha. Infelizmente essa vaga nunca chegou, tá? Quando foi na quinta-feira, pela manhã cedo, por volta das 7 horas da manhã, me ligaram que o médico estava levando ela para o centro cirúrgico para tentar fazer alguma coisa para ela não perder a perna, tá? E nisso, na terça-feira à noite, na visita das 8h30, eu não entrei. Quem entrou foi tio Bilo. Aí ela já estava contida, tá? Ela já estava meio fora da casinha. Tava bem agitada e tava com uma insuficiência renal. Não tão grave, mas já estava começando a ter uma insuficiência renal. Beleza, deram um sedativo para ela, tudo. Aí ela foi na quinta-feira pro centro cirúrgico, fizeram um cateterismo com o que eles tinham para tentar salvar a perna dela, para não ter que fazer a cirurgia de amputação de membro. O cardiovascular que estava brigando com ela fez o que ele pôde, não tendo que reclamar, só agradecimento, tá? Ele fez um cateterismo na perna dela com um catéter que faz remoção de pedra no rim e na vesícula, que é o mais próximo do ferramental que se usaria para fazer o procedimento dela, tá? Até o joelho é uma artéria, a artéria femoral. A partir do joelho para baixo são 3 artérias.
Uma artéria dela tá completamente obstruída por gordura e coágulo. Isso aí já não tinha o que fazer mais. Uma artéria dela já estava comprometida. Das 3, uma já tinha comprometido. A outra artéria estava com muito microcoágulos, tá? Então esse daí era só o processo de cateterismo correto mesmo para tentar salvar. E ele conseguiu salvar uma, tá? Só que para fazer o exame usa contraste. Como a perna dela ficou muito tempo sem oxigenação, vai juntando células mortas, vai acumulando substâncias no corpo. E quem filtra tanto o contraste do exame quanto essas toxinas, né, essas células mortas, é o rim. E ela já só tinha um rim faz 1 ano e meio. E o rim dela já começou a falhar. Lembra que eu falei para vocês? Então, essas 48 horas eram essenciais para a gente saber o quadro dela, tá? Até hoje, na hora do almoço, o rim dela ainda estava funcionando, mas ela corria um risco de ter que fazer diálise. Então, o que acontece? Ela ia ter que fazer diálise, não se saberia se seria momentâneo, né, ou para a vida toda, não tinha como saber. Durante o procedimento, rompeu uma artéria do braço, tá? Deu uma hemorragia muito grande no braço, fizeram a cirurgia no braço também. E mesmo após a cirurgia, ela corria o risco de perder o pé e o braço. A perna restabeleceu a circulação, porém o braço não restabeleceu a circulação. Então ela corria um grande risco de perder o braço e uma possível perca do pé direito, tá? Hoje, na hora do almoço, o batimento cardíaco dela estava em 170, tá? Estavam tentando controlar com medicamento, mas não estava surtindo efeito. A pressão dela já estava começando a baixar, estava 8/5, isso 11 horas da manhã. Ela piorou, da manhã para tarde ela piorou muito. Tiveram que dar um choque para controlar o coração dela. Na visita das 5 horas, o batimento dela estava em 120, porém a pressão já estava 6/5, 7/5, 6/5 e o rim já tinha parado. Só que nós pedimos para a doutora para não fazer mais nenhum procedimento evasivo nela, porque já era muito sofrimento. Ela estava entubada, em coma induzido. E a doutora falou que se ela fosse para hemodiálise, ela não ia aguentar. Que o coração dela estava muito fraco, então era colocar ela na máquina e ela morria. Então a gente também não quis, para ela não sofrer mais com tudo isso, e deixar o corpo dela por si só resolver, né? Então, ela piorou bastante. Não tinha como colocar diálise, também nenhuma outra cirurgia não ia salvar. Ela tava com problema renal, tava com problema cardíaco, tava com problema respiratório por conta do tubo, ela podia ter uma infecção, né? E com problema vascular, que é a circulação do braço e a circulação da perna, tá? Às 8 horas, quando a gente chegou para visita, ela já estava bem ruim mesmo. A médica falou que ela provavelmente não aguentaria até chegar de madrugada. Ela ainda aguentou. Ela faleceu 1h45 da manhã. Ela tomou 2 bolsas de sangue. A pressão dela estava muito baixa, deram 2 bolsas de sangue. Mas infelizmente ela não resistiu, tá, pessoal? Ela tomou 2 bolsas de sangue, a pressão continuou baixa e ela não teve nenhuma hemorragia visível. Provavelmente ela teve alguma hemorragia no estômago e também não tinha como saber, tá? E também não tinha como estubar ela, tá? Se fosse estubar ela, a gente não sabe. Durante esse procedimento cirúrgico lá do cateterismo, depois que ela saiu, ela pode ter tido vários AVCs, ela pode ter tido coágulo que subiu pro cérebro, então ela podia acordar e tá em estado vegetativo, ela podia acordar e tá com o lado paralisado, né? Era uma grande possibilidade de ela ter tido um AVC, coágulos que subiu pro cérebro. Só saberíamos isso se ela tivesse acordado. Então seria muito sofrimento, muita batalha, muita luta. Ela já passou por tanta coisa nesses 1 ano e meio aí, desde a cirurgia do rim dela. Então, gente, é muito sacrifício, é muito sofrimento. É sofrimento para ela, sofrimento pra gente que tava cuidando, tá? Então, assim, a gente não pode ser egoísta ao ponto de querer a pessoa perto da gente só pra pessoa estar ali. A gente não pode ser egoísta ao ponto de querer a pessoa perto da gente, a pessoa sofrendo, só porque a gente não quer se despedir, só porque a gente não quer sentir saudade. A gente tem que ser muito, muito humano nisso,
Ninguém vai querer estar sofrendo, então a gente não pode querer que alguém esteja sofrendo só pra gente não ter saudade, só pra gente estar perto dessa pessoa. Então a gente tava orando pra ela, pra que se Deus, para que se ela fosse pra ela sofrer, que Deus levasse ela logo, porque ninguém merece passar por isso. E que se fosse pra ela ficar, que Deus restaurasse a vida dela. E Deus, de certo ponto, ele atendeu às nossas orações. Então ele recolheu a avó Tota antes de um sofrimento maior, tá? Ela descansou, que ela estava sofrendo, ela mesma falou que ela não tinha mais força para aguentar. A última batalha dela foi a questão da mão dela, que ela se saiu bem até. Tá? Ela ficou mal depois da cirurgia, vomitou, ficou debilitada, mas ela enfrentou. Mas infelizmente veio outra pancada atrás dessa e ela já estava sem força. Então, o que eu tenho para dizer para todos vocês que tiverem oração, mandando mensagem, gente, muito, 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 muito obrigado a todos, tá? Infelizmente, gente, a vida é assim. A gente só tem uma certeza na nossa vida, que uma hora a gente vai. O Tota cumpriu com excelência todas essas metas dela, né? Uma grande mãe, uma grande vó, uma grande mulher, lutou muito nessa questão da cirurgia do rim. Ela foi guerreira, tá? Até o último. Ela não se entregava fácil. A cirurgia dela do rim, teve pessoas com 20 anos que não tiveram a garra que ela teve. Ela, com 85 anos, ela teve uma garra gigantesca. Em 5 dias ela estava em casa. Então, ela lutou. E, diante de tudo isso, muito sofrimento. Então, ela descansou. Eu agradeço de coração a todos, tá? Então, só queria explicar para todo mundo o que se passou. Obrigado, gente. Obrigado. Eu vou informando questão de velório e onde vai ser o velório e o sepultamento. Tá? Agradeço de coração a todo mundo aí por tudo. Obrigado, pessoal.